Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um domingo, mais uma vez, como igreja, como irmãos, glorificando o nosso Deus, iniciando mais uma semana com a graça de Deus, né? Louvando e engrandecendo o nosso Senhor, cultuando a Ele em espírito e em verdade. Por isso eu sou grato pela vida de cada um dos irmãos, né? Por estarmos presentes e pela dádiva de podermos cultuar o nosso Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé para nós iniciarmos o culto nesta noite. Amém? Se coloquem todos de pé, vamos orar, pedir ao nosso Senhor que nos dê, né, um culto debaixo das suas mãos potentes, que nos instrua através da sua palavra, para que nós possamos crescer a cada vez mais na sua graça e no seu conhecimento. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez, Pai, para a glória do Teu nome, louvando e engrandecendo a Ti. Estamos, Pai, iniciando mais uma semana para a glória do Teu nome, por isso te pedimos que nesse domingo, início de semana, que nós possamos crescer mais na Tua vontade, na Tua presença, que nós possamos crescer mais no Teu conhecimento, na Tua verdade, que nós possamos mais ser instruídos, Pai, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo nos redarguindo, Pai, que Ele venha nos orientar nos Seus caminhos, na Tua verdade, no Teu juízo, na Tua justiça, que através da Tua palavra hoje, que será ministrada aqui nesta noite, que através dos louvores aqui entoados, que as nossas vidas venham ser a cada vez mais transformadas e fundamentadas, que as nossas mentes e corações venham ser a cada vez mais moldados de acordo com a Tua verdade, fundamentados no Teu Evangelho e em Cristo Jesus, que é a pedra verdadeira, que é a única pedra de fundamento perfeito. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de convidar o louvor. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Não está dando certo. Cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Viver com sua voz, viver com sua voz. Grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é meu Deus.
por gerações ele é. E o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formar em um só. Tira espírito e trai, cordeiro e leão, cordeiro e tu é que continua. Eu cantarei quão grande é meu Deus, é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e você pode ver quão grande é meu Deus. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Nosso Deus é grande, poderoso, maravilhoso, né? E é por este motivo, né, pela sua graça, pelo teu amor, pelo teu poder, que nós estamos reunidos nessa noite, com o seu chamado regenerador, né, com o seu chamado potente e eficaz, né, imutável, sustentado por Ele mesmo, seu chamado, a sua regeneração, né, a sua transformação, a sua santificação, glorificação que virá, tudo sustentado por Ele, Ele sendo grande como é, por isso que estamos aqui nesta noite. Né, glória a Deus por isso. Hoje, irmãos, eu tenho a responsabilidade de fazer uma breve introdução para a pregação que se dará posteriormente pelo pastor Marconel, cujo o tema da noite é o amor, a marca da luz em nós. Né? Este é o tema que o pastor Marconel trará. Ele está fazendo pregações, os irmãos bem sabem, na carta do apóstolo João, não é isso? E eu, com essa responsabilidade, trouxe algo a respeito da luz e do amor, só que não no contexto que o pastor Marconel trará. Obviamente, ele trará no contexto da carta do apóstolo João. E hoje nós leremos lá em Provérbios, lá no Velho Testamento, Provérbios no capítulo 4, amém? Provérbios, capítulo 4, leremos dos versos 18 e 19. Peço que os irmãos abram aí as vossas Bíblias. Lembrar, como sempre falamos aqui, que a versão que nós usamos aqui, né, geralmente é a King James 1611, independente de qualquer versão que você tenha, você vai conseguir acompanhar. Quando a gente fizer a leitura aqui, só para não estranhar, por ser algo mais tradicional, mais antigo, né, é a versão que nós usamos preferencialmente aqui. Então, estamos em Provérbios, no capítulo 4, verso 18 e 19. É uma pregação mais temática, na verdade, uma reflexão rápida, mais temática. Amém? Diz assim o verso 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Amém? Então, mais uma vez, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, né, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
E o caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem onde, eles não sabem em que, né, tropeçam. Amém, irmãos? Rapidamente, uma breve introdução a respeito do que nós estamos lendo. Primeiramente, sobre o livro do Provérbios. Tradicionalmente foi atribuído a Salomão, correto? Pertence a um gênero literário. Nós sabemos, irmãos, que para lermos a palavra de Deus, nós temos que ter conhecimento dos gêneros literários, de cartas, evangelhos, né, livros que nós chamamos do Pentateuco. E esse livro faz parte de um dos gêneros literários que nós chamamos na Bíblia, né, da palavra, de estudo da palavra, que são os livros, né, poéticos, ou nós chamamos também de livro sapiencial, livro de conhecimento, que é voltado para a formação espiritual, formação ética, práticas do povo de Deus. Qual o contexto, pastor? Isso foi escrito na época da monarquia israelita. Nós sabemos que os provérbios que são atribuídos a Salomão foram escritos na época da monarquia israelita e era basicamente instruções pactuais, né? Instruções para um povo que foi chamado, né? Uma educação, nós podemos dizer, é como se uma espécie de educação da aliança de Israel com Deus, para os filhos de Israel. Este é o contexto de Provérbios. Capítulo 4, qual é o contexto, pastor? Capítulo 4 tem um tom paternal, né? Salomão ele vai escrever como se um pai escrevesse para o filho. E esse tom paternal representa o pai, Deus, né? E exortando o filho no contexto imediato, Israel. Amém, irmãos? Contexto imediato, Israel. Então, Deus educando Israel a andar em retidão, abandonando os caminhos da impiedade. Por que esse texto está falando isso? Porque geograficamente, né, trata-se do contexto em que Israel está inserido, e Israel está inserido rodeado por povos idólatras, por pessoas impiedosas, com práticas que desvalorizavam a vida, com práticas que iam contra a verdade, iam contra o amor ao próximo. Eles eram totalmente contrastados com a realidade do povo chamado por Deus, que é Israel. Então Israel ele tinha uma metodologia de vida, que era o quê? Viver de acordo com a lei de Deus. Essa lei de Deus, na época, era chamada a Torá, né? O povo israelita tinha a Torá, e essa Torá ela era uma espécie de manual de ética, além da palavra de Deus, obviamente, nós sabemos disso, mas um manual de ética. E as nações que rodeavam Israel eram totalmente contrárias a este manual de ética. Provérbios é basicamente isso, é um guia, um manual, né, para que Israel viva na retidão, na seriedade, no amor ao próximo, na forma específica da lei de Deus, que era o chamado de Deus para o povo de Israel daquela época. Então, os versículos 18 e 19, eles apresentam um contraste dos dois caminhos. Nós vamos ver aqui, que é o caminho da luz e o caminho das trevas. Pastor Marconel vai trazer o tema amor, a marca da luz em nós. Esse é o tema do pastor Marconel. Aqui, hoje nós vamos falar em Provérbios sobre dois caminhos, sobre a luz e sobre as trevas. Obviamente, nós vamos entender que intrinsecamente, para quem está na luz, ele está na luz por conta do amor. Esse amor vindo do próprio Deus. Nós sabemos disso, né? Então, é justamente isso. Então, é um contraste entre as luzes e entre as trevas. Então, esse texto prepara terreno para nós compreendermos o quê? Que o amor é o fruto, o amor é um fruto que dá, é uma árvore que dá fruto, que representa a luz como sinal de justiça na minha e na sua vida. Então, se eu e você dito como justo, hoje nós somos chamados de justo, essa justiça vem pelo amor que veio de Deus, com atos, né, salvíficos, dos chamados eficientes, eficazes, totalmente perfeito, que representa em nós e frutifica em nós essa justiça. Tudo começa no amor de Deus, e é justamente o que o pastor Marconel falará nessa noite. Então vamos lá. O texto, né, ele começa assim, dizendo, versículo 18. Só me achar, perdão. Versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Né? Então, no pensamento bíblico, luz representa a presença de Deus, a pureza de Deus. Quando nós vamos ler lá
Salmo 109, versículo 105, Isaías 60, versículo 1, vai falar sobre a presença de Deus ser considerada luz. Então, quando ele diz aí, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, ele está falando que os nossos caminhos, eles estão fundamentados em Deus. Né? A vereda dos justos é como a luz da aurora. Olha que interessante. E quando ele diz que é como a luz da aurora, ele está nos mostrando que essa luz, aos nossos olhos, ela é uma luz progressiva. É algo progressivo, ela cresce como a aurora. Por quê? Porque eu e você, como justo, estamos num processo de santificação, né? Que se é contínua até o dia perfeito, que nós vamos entender que está no próprio texto aqui, que é a glorificação. Então, a luz representa a santidade de Deus, a pureza de Deus, a revelação de Deus. E quando ele diz que os caminhos dos justos é como se fosse a luz da aurora, está dizendo que o meu caminho e o seu caminho, ele está pautado, ele está fundamentado em Deus, na pureza de Deus, na revelação de Deus, na essência de Deus, como a luz da aurora, mostrando que isso é contínuo, é progressivo até o dia perfeito. Olha o que ele diz aí. Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Olha que interessante, irmão. Primeiro ponto aqui, rapidamente. Primeiro, justo. A luz do justo é como a luz da aurora. Primeiro ponto. Justo, nenhum justo é justo por si mesmo. Né? Nós já sabemos disso. Mas eu tenho que frisar, tá? Para não ficar implícito que existe justiça meritória. Né? Então, a luz do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. O caminho do justo. Primeiro, esse justo é quem? Justo não é por mérito próprio. Então, em toda a Escritura, tanto no Velho como no Novo Testamento, diz que a justiça verdadeira vem de Deus. Pastor, é só no Novo Testamento que fala isso? Não, no Velho também. Abacuque 2,4 vai dizer que o justo viverá pela fé. Então a justiça, ela não vem de mim, não vem de você. A justiça vem da fé. E quem dá a fé? Deus. Logo, não é mérito meu e nem seu, vem do próprio Deus. E esse texto, o justo viverá pela fé, ele é confirmado porque em Romanos capítulo 1, versículo 17, né, Paulo vai confirmar que o justo viverá pela fé. Então, primeiro ponto, o caminho dos justos é a luz, é como se fosse a luz da aurora, né, como ele diz aqui o texto. O caminho, a vereda dos justos é como a luz da aurora. Então, primeiro, o justo não é justo por si só, ele é justo porque Deus o justifica pela fé. Né? O justo é aquele que foi regenerado, o justo é aquele que foi justificado, o justo é aquele que está sendo santificado. Ele foi transportado do império das trevas para o império da luz em Cristo Jesus, que é o seu Filho. Né? Nós estamos em Cristo Jesus e fomos transportados. É interessante esse termo. Nós fomos transportados, nós não nos transportamos. Nós fomos transportados, fomos tirados do meio do pecado e transportados para o império da luz, que é o próprio Deus, em Cristo Jesus. Como está escrito em Colossenses 1, 13. Amém, irmãos? Então, a vereda é o caminho que ele trilha, mas não é conquistada por ele mesmo. É conquistada, é preparada, é mantida pelo próprio Deus. Então, quando ele diz que o caminho, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito, ele demonstra que todo esse plano é de Deus, por Deus e para Deus, primeiro ponto, que essa justiça vem de Deus e que todo este caminho, essa vereda, essa luz é de Deus, essas obras incluem o amor de Deus. Então tudo isso vem pelo amor de Deus. Então por ele nos ter amado primeiro, ele nos escolhe, por ele nos ter amado primeiro, ele nos chama, por ele nos ter amado primeiro, ele nos justifica, por ele nos ter amado primeiro, ele nos santifica, e por ele ter nos amado primeiro, ele nos glorificará, como está escrito aí, até o dia perfeito. Esse dia perfeito, irmãos, nós vamos ver lá nas aplicações, ele tem uma conotação escatológica. Dia perfeito é uma conotação de quando Cristo virá. Dia perfeito é uma conotação do dia do Senhor, de quando tudo se consumará, esse dia perfeito. Olha que interessante, né, irmãos? Algo relacionado à escatologia em Provérbios, mostrando que a palavra de Deus ela não se contradiz. Amém? Qual é a conexão que esse texto faz com o Novo Testamento, irmãos? Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8 e 9, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o andar nas trevas, andar na luz. E João, o próprio João, que o pastor Marconel vai ler,
complementa que a vereda dos justos é iluminada por Deus e produz amor genuíno, justiça e verdade. Esse amor não nasce da carne, mas é resultado da ressurreição e regeneração, né? Do nascimento novo e da nossa regeneração. Então, portanto, essa luz que cresce no justo é manifestação do próprio Cristo. Essa luz que cresce no justo, ela é manifestação do próprio amor de Deus. Então, quando nós somos justificados, já demonstra que foi amor. Quando nós somos chamados, já demonstra que foi amor. Então, se o justo anda na vereda da luz, isto já demonstra implicitamente que o fruto desta vereda, dessa luz, desse andar, desse chamado, é o amor de Deus. Como o tema do pastor trará, o amor, a marca da luz em nós, não é? E o versículo 19, irmãos, já é o contraste. Ele diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão, eles não sabem em que tropeçam. Logo, se eu e você anda na luz e somos considerados justos porque Deus nos amou primeiro, aqueles a quem Deus não amou, acontece o quê? É lógico, simples. Obviamente eles não estão iluminados. Eles não estão na luz, por quê? Porque a luz vem do amor de Deus. Eles são ímpios, por quê? É porque eles são ruins? Não, nós também somos. Nós somos justos porque Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Os ímpios são ímpios por quê? Porque Deus eles ainda estão no lamaçal do pecado. Deus ainda não os iluminou. Poderá iluminar? Sim, Deus iluminará todos aqueles a quem Ele tem que iluminar. Mas todos serão iluminados? Não, nem todos serão iluminados. Qual é o problema do ímpio? O ímpio está seguindo o seu próprio coração, a sua própria dura cerviz. Ele é culpado dos seus pecados como eu e você. A diferença é que nós temos um advogado justo e fiel, que nos amou e nos chamou e nos tirou do pecado, e nos capacita, e nos santifica. Agora o ímpio não, ele está largado nos seus próprios pecados e delitos. Deus os deixou, né, nos seus pecados e delitos. E Deus é menos justo por conta disso? Como diz o pastor Júnior, como diz Paulo em Romanos, de maneira nenhuma. Deus sabe o que faz e como Ele faz, não é? Então, o que nós temos de aplicações rapidamente aqui, irmãos, para o pastor Marconel não perder tempo na pregação dele. Aplicações. O amor de Deus está em nós profundamente nos gerando maturidade espiritual, nos gerando discernimento, nos gerando mudança, regeneração, ao passo de que as veredas da luz é o caminho do justo, porque essa transformação traz em nós maturidade. Quando o amor de Deus se reflete em nós, ele nos traz gradativamente uma maturidade. Então, o amor como uma luz da aurora, ele vai crescendo continuamente até o dia perfeito, nos trazendo isso, maturidade. Mostrando que o amor de Deus em nós, a cada dia, no crente, no coração do fiel, daquele que é regenerado, daquele que é transformado, ele é continuamente crescente, né? Não se trata de algo somente imediato. Veja bem, não quer dizer que a partir do momento que eu sou chamado, sou regenerado, a partir daquele momento eu já estou perfeito em mim mesmo. Não, eu vou crescer continuamente no amor de Deus, na prática da santificação e da perfeição. O cristão regenerado, ele deve buscar amar a cada vez mais, a estar melhor a cada vez mais, vencendo o próprio egoísmo, o próprio ego, egocentrismo, orgulho, impaciência, porque pela graça de Cristo que opera em nós, Ele nos conserva, Ele nos dá forças para nós buscarmos estar melhores a cada dia. Então, outro ponto que reflete em nós o amor, como marca da luz em nós, é que o amor de Deus é um fruto da justiça imputada. A justiça de Deus foi imputada em nós. Como eu disse, não é mérito. Quando nós nos declaramos justos, não foi porque eu e você escolheu ser justos, porque a nossa escolha sempre é o pecado. A escolha do homem sempre é o mal. O coração do homem é enganoso. Quando Deus nos regenera, já mostra o seu amor por nós, por mim e por você. Isso já nos declara que o amor dele imputa em mim e você o quê? Justiça. Então, se eu e você hoje é justo, é porque pela fé em Cristo Jesus, pela graça mediante a fé, nós cremos em Cristo. Isso vem de quem? Não vem de nós. É dom de Deus. É por obras? Não, não é por obras. Para que ninguém se glorie. Então, porque nós somos aceitos por Deus, porque Deus nos chamou, porque Deus nos amou primeiro, este amor é fruto da justiça imputada em nós. Então, o amor de verdade é a marca do caminho de Cristo, é a marca da vereda da luz, da justiça de Cristo. Quando nós lemos o versículo 18 e o versículo 19, nós entendemos que existe um contraste, né?
entre o caminho do ímpio e o caminho do justo. E esse contraste é verdadeiramente. Por quê? Porque o amor de Deus em nós nos ajuda a discernir. Ele nos dá a capacidade de distinguir o que é de Deus e o que não é. Diferentemente daqueles que estão largados nos seus próprios pecados e delitos. Eles estão afundados e cegos, como diz o texto, né, bíblico, que Satanás vai lá e cegou a mente, cegou o entendimento, tampou as vistas de muitos. E estes são cegos, estão cegos por quê? Porque o amor de Deus ainda naqueles que serão alcançados, não alcançou, e naqueles que não serão, não alcançará. Então, este contraste entre os dois caminhos, ele é exclusivamente diferenciado e marcado pelo amor de Deus. Quando Deus nos ama, Ele nos escolhe e nos regenera. Quando Ele nos regenera e nos justifica, Ele traz em nós uma diferença. Ele nos ajuda a discernir. Ele nos mostra que o crente não pode andar como o mundo, que o caminho do crente é diferente, que o modo de se portar é diferente, o modo dele pensar é diferente, o modo dele de agir é diferente, o modo de falar é diferente. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que me excluir do mundo? Quer dizer que eu não posso estar com pessoas? Quer dizer que eu não posso ir numa confraternização? Não, irmãos. É somente discernir. É somente estar fora de tudo aquilo que está contra o caráter e a santidade de Deus. Ele nos ajuda a mostrar o que de fato é de Deus e o que não é de Deus. Mas, obviamente, isso é gradativo, como eu disse, é um crescimento, é uma santificação, é uma busca pelo conhecimento, é crescer na graça, de fato. Isso vem de onde? Vem do amor de Deus. Então, confrontar o pecado, perdoar, exortar, suportar com longanimidade, tudo isso vem do amor de Deus. Todos esses atributos, essa força que o crente tem, esse discernimento que o crente tem, essa mudança de mente que o crente tem, ela está fundamentada no amor de Deus, que é uma marca da luz que está em nós, né? Como eu disse, o texto no versículo 18 diz que isso acontecerá até o dia perfeito. O amor de Cristo ele é reflexo também de algo escatológico. Como assim? O amor de Cristo ele não tem somente um sentido imediatista. Então não é somente para nos transformar agora e nos justificar agora. Como eu disse, ele tem um propósito do agora, mas com um plano eterno, escatológico. Como assim, pastor? O amor de Cristo ele nos cela, primeiro, ele nos chama, nos justifica, nos cela com seu Espírito, né? Tudo isso com um propósito escatológico. De quê? De nós estarmos santificados e seremos glorificados no dia perfeito. Então esse amor de Deus, esse amor de Cristo em nós, que aponta para o dia perfeito, ele mostra que Cristo voltará, né? Ele mostra que Cristo é a luz plena e perfeita, e até lá cada ato de testemunho, cada ato de amor da criatura, né, dos filhos de Deus, ele é uma antecipação do céu. É como se eu e você estivéssemos demonstrando na terra o amor de Cristo no céu, e que isso será refletido perfeitamente no dia perfeito, que é quando Cristo voltará. Quando Deus voltará, Cristo voltará. E eu quero concluir rapidamente que o amor de Deus, ele é algo tão profundo e tão perfeito, que ele reflete em nós, a luz reflete em nós, como o brilho da própria eleição. É justamente isso. Ah, pastor, nós vamos falar agora sobre a teologia reformada? Sim, porque de fato, se eu e você cremos em Cristo, se eu e você estamos firmes em Cristo, se eu e você fomos abertos os olhos para o Evangelho de Cristo, estamos sendo transformados dioturnamente pelo Evangelho de Cristo, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, estamos sendo convencidos do pecado, da justiça, do juízo, estamos crescendo na graça e no conhecimento, estamos como um com Cristo, somos irmãos em Cristo Jesus, temos a obrigação de congregarmos como igreja. Tudo isso vai lá para o início, que é o quê? O amor de Deus para com os seus filhos, aquele que ele escolheu. Então, o amor de Deus converge para a sua eleição. Então, a vereda do justo brilha,
Por quê? Porque Deus amou. A vereda do justo só brilha porque vem do amor de Deus. Eu e você só pode ser considerado justo porque fomos justificados. E nós só temos um caminho porque este caminho é Cristo. E esse caminho só reflete porque vem de Deus. A luz é do próprio Deus. Tudo isso converge em quê? Na eleição. No chamado eficaz dele. Na sua escolha perfeita e imutável. Real. Né? Não é o amor do mundo que nos promove. Não é o amor próprio que nos promove. Não é o egocentrismo que nos promove. Mas é o amor que nasce do trono de Deus. É o amor que nasce da graça de Deus. É o amor que se reflete no seu filho, se entregando como sacrifício perfeito. É o amor que se reflete na cruz de Cristo. É o amor que se reflete na ressurreição de Cristo. É o amor que se reflete na escolha de Deus de cada um dos seus filhos. É o amor que se reflete em Ele escolher colocar o sangue de Cristo em cada um de nós, ao invés de nos punir por que nós merecemos. É o amor de Deus na sua eleição. É fruto de uma eleição eterna. É fruto de uma regeneração poderosa. E é fruto, principalmente, de uma santificação progressiva. Amém? Quero agradecer a cada um dos irmãos. Eu espero que tenha ficado entendido rapidamente sobre a luz, sobre o amor de Deus. E o pastor Marconel ele vai entrar justamente neste tema, que é o amor, a marca da luz em nós. Claro que no contexto da carta do apóstolo João. Amém? Quero agradecer aos irmãos e convidar a equipe de louvor. Logo após, eu gostaria de convidar o irmão Frank para estar orando pelo preleitor, que é o pastor Marconel. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por
forte, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, alma cheia forte. Agradecemos a oportunidade. Graça e paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor da noite. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos, ó Deus, no Teu santo nome. E neste momento, ó Pai, que a Tua palavra será ministrada. Nós te pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, ó Deus, iluminando as nossas vidas, as nossas mentes, para que nós possamos entender tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor quer falar através do Teu servo, pastor Marconel. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática os Teus ensinamentos. Nós sozinhos, nós não conseguimos, ó Pai. Por isso, nos ajude a compreender, a colocar em prática e a vivenciar, ó Deus, os Teus preceitos. Nós dependemos do Senhor a cada instante da nossa vida. Continue abençoando a vida do pastor Marconel, dando, Senhor Deus, as condições necessárias para ele desenvolver, ó Pai, o Teu chamado, para que o Teu nome seja glorificado através da vida dele, para que a igreja seja edificada, assim como os outros pastores também, para que tragam a Tua palavra, as Tuas verdades para o ensino da Tua igreja. Nós agradecemos a Deus a Tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Glória a Deus, mais uma vez, reunidos para a honra e glória do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Enquanto estava tocando esse louvor, eu estava refletindo e eu olhava para o lado, olhava para as pessoas e quão importante, como a gente tem que ser agradecido por ter os nossos cônjuges, os nossos filhos aqui na presença de Deus, né? Quantas pessoas não queriam estar no nosso lugar, quantos pais estão orando pelos seus filhos, quantos maridos não oram pelas suas esposas, esposas orando pelos seus maridos, nas drogas, né, fora de Cristo, que não conhecem a Cristo. Como é bom ter esse privilégio de estarmos aqui reunidos em família, louvando, agradecendo e aprendendo mais de Deus. Isso para nós precisa estar latente no nosso coração. Muitas vezes fica clichê, todo domingo a mesma coisa, os mesmos membros, as mesmas famílias, mas se a gente for olhar com esse olhar espiritual de graça, de agradecimento, de gratidão, nós temos muito a agradecer, principalmente por nós, pelas nossas almas, que outrora estavam em trevas, né? E esta noite nós vamos falar exatamente desse assunto, vamos falar sobre a luz que está em nós, que é a marca do amor de Deus, que o apóstolo João traz em sua carta. Nós vamos dar continuidade. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, dos versos 7 ao verso 11. 1 João, capítulo 2, verso 7 ao verso 11. Os irmãos já sabem, nós temos falado aqui antes das pregações, sempre lembrando e relembrando do contexto da carta. O apóstolo João, já no fim, praticamente ali nos últimos anos de sua vida, ele escreve esta carta à igreja, combatendo o gnosticismo. Gnosticismo esse que tem várias vertentes, vários braços, que prega que Jesus não veio em carne, que prega uma espiritualidade relacionada ao conhecimento, que prega um novo evangelho, um evangelho fora da luz, que prega que o homem por si só, quando ele se converte, ele não peca mais, que prega que muitas vezes o homem ele é pecador e que a carne por si só ela não peca, mas ele é pecador no seu instinto, no seu interior. Então, vários erros que, se a gente for levar em consideração, muitas igrejas hoje em dia pregam, né?
E João vem combater tudo isso. E nós estamos exatamente aqui no capítulo 2. João, no capítulo 2, inicialmente, ele fala de obediência. Então ele fala que aquele que diz que ama e não obedece, na verdade não ama, está nas trevas. E ele vem fazer esse contraste daquelas pessoas, e principalmente desses que se levantaram nessa igreja, dos gnósticos, que estavam falando, confessando que amava a Deus, confessando que amava a Cristo, confessando o cristianismo, só que não obedecia, só que não praticava. Então João, ele começa falando sobre isso, e agora ele muda a obediência para o amor. Então, se a obediência é a prova moral, é a prova visível, que identifica o verdadeiro cristão, que identifica o verdadeiro crente, o amor é a prova social. O amor prova, o mundo te vê, mostra ao mundo, mostra às outras pessoas que você é um verdadeiro cristão. Quando você obedece, você prova para si mesmo, né? Você mostra para si mesmo que você é filho de Deus. As pessoas conseguem te observar. Mas quando você ama o próximo, quando você ama de forma prática a sociedade, o povo, os seus inimigos, você está mostrando para esse povo, para essa sociedade, que você é filho de Deus. Então João sai da obediência, agora ele começa a falar sobre o amor, que nada mais é que a mesma coisa. Obediência a Deus, o amor prático. Só que ele vai usar essas palavras de forma diferente. Então João, ele sai dessa transição da prova moral para uma prova social, da obediência dos mandamentos para o amor ao próximo. E ele começa aqui no verso 7, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. 1 João capítulo 2, verso 7 diz assim: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tivestes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas já passaram, e agora a verdadeira luz brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas até agora. Aquele que ama seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Olha o que João está falando aqui. É um texto bastante interessante nos dias de hoje. No contexto, como nós já dizíamos ali, pessoas que diziam estar em amor, diziam estar na luz, porém não amavam, porém não obedeciam. Pessoas que falavam, que confessavam, mas as suas obras, os seus atos não demonstravam um novo nascimento. Então ele começa dizendo no verso 7, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Como assim? Ele não escreve um mandamento novo. E aqui nós precisamos entender que o amor que João está pregando aqui é um mandamento antigo. É um mandamento que está lá em Deuteronômio. Está em Levítico também. Em Levítico capítulo 19, 18 diz isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então João está dizendo que ele não traz um mandamento novo. Por quê? Porque aquela igreja, aqueles falsos mestres, aqueles gnósticos, eles estavam se levantando com um novo mandamento, com novas ordenanças, com novas práticas, com um novo evangelho, que não condizia com aquilo que a palavra do Senhor desde o início prega. Que não condizia com aquilo que o próprio João, o próprio Paulo, o próprio Pedro pregavam. Então ele já começa dizendo, irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Nós precisamos entender que esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo, ele já é antigo. O povo judeu já tem esse mandamento na sua literatura, né? Na sua escritura. Esse mandamento não é novo, ele é novo no sentido em que Cristo traz. Então João está dizendo exatamente isso. Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tivestes desde o início. E aqui o apóstolo João não estava introduzindo algo inédito. Como nós já dissemos, e torno a repetir, o Novo Testamento não é algo novo por si só. É uma revelação do Antigo. Paulo vem dizer isso, Pedro vem dizer isso. O mistério que outrora estava oculto nos foi revelado em Cristo. O Evangelho é só a revelação daquilo que já está escrito desde Gênesis. Nós precisamos ler, o Velho Testamento com um fundamento em Cristo. Nós precisamos enxergar Cristo, ver Cristo em cada passagem.
O apóstolo João aqui está dizendo exatamente isso. Eu não estou descrevendo aqui uma doutrina nova. Você já tem esse mandamento. Eu não estou dizendo que é um novo mandamento. Você já possui esse mandamento desde o início. O apóstolo João aqui não estava introduzindo algo inédito. Essa mensagem aqui não era uma inovação. Não é um evangelho como muitos pregam hoje. Todo dia um evangelho diferente. Todo dia uma inserção de forma diferente. Todo dia um fermento diferente no verdadeiro evangelho. João não trazia algo diferente como os gnósticos queriam apresentar. E nós já falamos aqui as várias vertentes, João vai combater todas elas na primeira, segunda e terceira carta dos gnósticos. E eles traziam diferentes formas de evangelho. E uma delas era justamente a de não amar o próximo. Não por atos. Eles diziam que amavam, mas os seus atos não refletiam esse amor. Assim como eles diziam que obedeciam, e os seus atos mostravam que desobedeciam. E João chama a atenção para dizer, eu não estou trazendo um mandamento novo. É aquele mesmo mandamento. E nós vamos ver mais à frente que ele vai falar justamente do amor. É o mandamento que Cristo trouxe, que aprofundou. Já está em Levítico, já está em Deuteronômio, já está lá no Velho Testamento. Vocês já conhecem, porém, vocês precisam aplicar de forma mais aprofundada, como Cristo ensinou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Agora, aquilo que estava escrito ganhou uma profundidade. Aquilo que já era antigo e que não é novo, se torna novo nesse sentido. No sentido de profundidade. Como Cristo nos amou. Como Cristo nos pede a amar. Como Cristo ordena os seus apóstolos a amarem. Isso se torna novo. Se torna um diferencial. E esse é o novo evangelho. Então não era uma inovação o que João está descrevendo. Não era algo inédito. Os judeus aqui não liam e se escandalizavam. Como assim eu preciso amar o meu próximo? Né? Como aquele homem foi a Cristo e perguntou, Senhor, quem é o meu próximo? E ele conta aquela passagem do samaritano, do bom samaritano, né? Para explicar quem é o próximo. O próximo é aquele que faz bem, que você tem que fazer bem. O próximo não é aquele que é somente o seu chegado, somente o seu sangue, somente a sua família, somente aqueles que vocês gostam, somente aqueles que pensam igual a você. O próximo é aquele que precisa, que necessita. Qualquer um deles. Então João está dizendo isso, não tragam um mandamento antigo, mais novo. Não cai nesse papo dos gnósticos aí. Não cai nesse papo de revelações, de novos evangelhos, de novos mandamentos. Né? Como no texto passado, no culto passado o pastor pregou. Não levante, não construa fundamentos, não construa algo novo em cima daquilo que já está posto, o fundamento que é Cristo. Eu não estou trazendo novidade. Eu estou trazendo aquilo que já é antigo. Ele diz aí no finalzinho, ouvistes desde o princípio. E o princípio aqui é justamente o início. Então perceba, João já está mostrando que aquele povo, ele declara algo, ele fala algo, ele confessa algo, mas ele está em trevas. E esse povo que ele está falando aqui não é a igreja de Deus. Não é o povo santo, não é aquele que cresce na graça e no conhecimento, não é aquele povo selado. É o povo que está na igreja, mas que não foi convertido. É o povo que está na igreja, que não consegue entender o evangelho e que quer construir o seu próprio evangelho. É o povo que está na igreja, que não consegue ouvir o próprio evangelho de Cristo, mas constrói um Cristo, constrói as ordens, constrói um Deus segundo a sua própria natureza. Não vos escrevo algo novo. Pelo contrário, ele está dizendo simplesmente aquilo que o próprio Cristo já diz no Velho Testamento. Então João demonstra aqui, irmãos, que o novo, ele surge a partir do antigo. Mas não o evangelho novo, mas a aplicação nova, o conceito, a profundidade. É Cristo que traz como nós devemos amar o nosso próximo. É Cristo que diz como nós devemos amar os nossos inimigos. Então João demonstra aqui que o novo surge a partir desse antigo, que esse amar o próximo como a si mesmo, que estava no Velho Testamento, não deve ser aplicado como no Velho Testamento, mas sim a partir do momento que Cristo traz essa revelação nova. Já estava escrito com uma nova revelação. Já estava escrito, mas é com uma nova profundidade. Já estava escrito, mas não como os fariseus faziam, mas como Cristo faz a partir desse Novo Testamento. Então João aqui, ele demonstra que o novo, ele vai surgir do velho. Esse amar o próximo como a si mesmo,
ele já é velho, mas ele tem uma aplicação diferente nesse Novo Testamento. O mandamento de amar o próximo aqui já existia, mas Cristo traz um novo significado. Cristo traz uma nova profundidade. Jesus tornou esse mandamento aqui, irmãos, novo, ao chamá-lo à prática real. Jesus tornou esse mandamento novo ao chamar esse mandamento de amar o próximo de forma prática. Como assim, pastor? Jesus não estava pregando o que em Levítico diz. Jesus trouxe o que estava escrito em Levítico e mostrou como é a sua real aplicação. E amar o próximo aqui, como nós vimos, como Cristo já nos ensinou em várias passagens, é você dar o lado do seu rosto quando você for atingido, é você amar os seus inimigos, é se alguém te pedir uma túnica, não dê somente a túnica, dê também a capa, é se alguém pedir para você andar uma quantidade de quilômetros, de léguas, onde o dobro. O que ele está querendo dizer? Você precisa estar apto, você precisa estar preparado para doar a sua vida, se possível for, para o seu próximo. É uma aplicação mais profunda. É uma aplicação real. É uma aplicação que não é somente de confissão, é uma aplicação verdadeira, de práticas. É por isso que ele está dizendo aqui, o novo mandamento de Cristo, ele é novo nesse sentido. O novo mandamento, o Evangelho, quando nós dividimos aqui a Bíblia no Velho e no Novo Testamento, ele é novo nesse sentido. A aplicação real daquilo que está escrito. A aplicação verdadeira daquilo que já estava escrito. Então o novo mandamento de Jesus é novo porque ele foi aperfeiçoado. Porque Jesus veio ao mundo e mostrou que é possível aplicar aquilo que estava escrito de forma profunda, de forma verdadeira. Sem hipocrisia. Como os fariseus faziam. E João está dizendo exatamente isso. Nós estamos construindo, fundamentando a igreja, não é em algo novo, é naquilo que vocês já aprenderam, é naquilo que já está escrito. E esse novo é o próprio Cristo que vai nos revelando. Esse mandamento se renova cada vez que nós permitimos que o seu padrão de desafio, de vida, possa ser mais profundo. A partir do momento que eu entendo que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, a partir do momento que eu entendo que esse mandamento ele precisa ser profundo, eu cresço nesse mandamento, eu começo a praticar mais esse mandamento. Eu não fico só torcendo para a vida do meu irmão dar certo, eu começo a praticar, eu começo a agir na vida dele, dentro das minhas possibilidades para aquilo dar certo. Eu não vejo uma pessoa necessitada e torço para alguém dar aquilo que ele necessita, eu vou lá e faço a minha parte. Eu não fico torcendo para aquelas pessoas que estão necessitadas, para aquelas pessoas que não têm casa, para aquelas pessoas que estão famintas, um dia possa vir a ser saciada, possa vir a ter um teto. Não, eu faço aqui dentro das minhas possibilidades para ajudar o meu próximo. Jesus mostrou que a prática daquilo que estava escrito, ela é verdadeira quando aplicada de forma profunda, como ele mesmo ensina. E João está dizendo isso aqui, combatendo os gnósticos, combatendo aquele povo que se dizia cristão, que se levantaram no meio da igreja, mas como ele vai dizer aqui futuramente, mas não eram dos nossos. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Então perceba, Jesus tornou esse mandamento novo, ao chamar esse mandamento a uma prática mais real, a uma prática mais verdadeira, a uma forma verdadeira de praticar a bondade. E isso demonstra que você e eu estamos na luz. A gente vai ver posteriormente ele dizendo isso. Isso demonstra que eu e você somos convertidos. Futuramente ele vai dizer, nos próximos capítulos, que nós temos a unção do Santo quando praticamos isso. E essa unção do Santo vai se referir ao Espírito Santo. Nós vamos ver isso aqui tudo nessa carta. Mas só para nós adiantarmos, o que João está dizendo aqui claramente é: não se deixe enganar por esse povo que está trazendo um novo evangelho. Não se deixe enganar por esse povo que está vivendo nas trevas, dizendo ter um evangelho novo, sendo que nem um novo e nem um velho eles fazem. É um povo que diz estar na luz, é um povo que diz praticar os mandamentos, é um povo que diz amar o próximo como a si mesmo, mas está nas trevas, está com os olhos fechados, tem escamas nos olhos, não são convertidos. Esse mandamento que eles estão trazendo é novo, porém eu não vos trago um novo mandamento. Eu trago aqueles que vocês já sabem, aqueles que vocês já têm fundamentado, aqueles que vocês aprenderam, que era amar a Deus como todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a vida cristã, ela vai consistir
em vários recomeços, irmãos. E quando nós aprendemos isso, passa a ser um recomeço. Como assim, pastor? Quando eu entendo que eu sou chamado para amar o próximo como a mim mesmo, e toda vez que eu cresço na graça, no conhecimento, é um recomeço. Porque você vai aprendendo e vai crescendo. Vai aprendendo e vai crescendo. Vai separando. Vai vendo que você está errando nesse sentido. Você vai aprendendo, você vai crescendo. Então, cada vez mais, como o pastor trouxe aqui, cada vez mais você vai vendo, vai clareando. Vai se tornando uma aurora, vai se tornando um dia. Aquele flash de luz vai ficando mais claro. E você vai aprendendo a amar mais. Você vai aprendendo a praticar mais. Você vai aprendendo a cuidar mais das pessoas. Você vai aprendendo e mostrando que você tem a verdadeira luz. Esse amor que ele vai dizer aqui mais à frente é um amor que vai nos reorientar dentro do padrão de Deus. É um amor que vai nos diferenciar daqueles que dizem ser, daqueles que são. Daqueles que dizem estar, daqueles que estão. É um amor que redireciona o meu coração, a minha mente. Quando eu entendo que eu preciso amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo, da forma que Cristo fez, da forma que Ele diz, da forma que os apóstolos pregam, esse amor me redireciona. Esse amor demonstra aquilo que eu preciso deixar de lado. Esse amor demonstra aquilo que para mim são costumes, aquilo que é ordem, aquilo que é ordenança. Esse amor me mostra que o verdadeiro amor é amar o próximo como a mim mesmo. E esse padrão de amor, esse amor que a gente chama na Bíblia como amor fraternal, esse amor vai me redirecionando, vai me fazendo andar cada vez mais no caminho correto. Então, embora a doutrina cristã aqui, ela seja, ou ela permaneça imutável, ela não muda, a experiência cristã de amor, ela vai mudando todos os dias. Isso é interessante. A palavra do Senhor não muda, a doutrina não muda, aquilo que você aprende não muda, mas a sua experiência com Deus, o teu entendimento vai se abrindo, o teu conhecimento vai se abrindo, o amor de Deus ele vai ficando mais forte na sua vida, e isso é mutável. Aquilo que você sabia, aquilo que você sabe hoje é muito mais do que você sabia anteriormente. Como você ama o seu irmão hoje é muito mais diferente do que como você amava há um tempo atrás. Como você entende de vida cristã, de obediência, é muito mais diferente hoje do que você entendia lá atrás. Então, por mais que a palavra de Deus é imutável, a sua experiência com Deus, a sua transformação com Deus, o amor que você tem com Deus, ele é imutável. Ele vai crescendo, ele vai se expandindo, a luz vai brilhando até ser dia perfeito, como o pastor trouxe aqui. Então aqui João não está se contradizendo, quando ele diz no verso 7 e no verso 8, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tiverdes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Ele não está se contradizendo quando ele diz no 8, novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já passaram, e agora a verdadeira luz brilha. Esse novamente vos escrevo um mandamento novo, não está em contradição com o verso anterior, porque ele está falando de profundidade. Ele está falando que esse mandamento novo não é como o antigo em profundidade. Ele está dizendo que esse mandamento novo que Jesus diz, essa nova aliança que ele trouxe, é uma forma experimental mais profunda. É uma forma de amor mais profundo. Nós não precisamos falar aqui, nós já estudamos em Mateus, e o pastor Rafael já cansou de dizer como os israelitas, como os fariseus, como os levitas, como os escribas, eles entendiam, eles interpretavam a Torá. E Jesus muitas vezes dizia, está escrito assim, porém vos digo, né? Está assim na tradição, eu porém vos digo, é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo, aquilo está errado, não, ele está dizendo, assim está escrito, e eu estou trazendo a interpretação correta. Porque muitos de vocês não vivem e não entendem aquilo que está escrito. Então esse novo mandamento aqui, ele é novo em sentido de profundidade. É aquilo que Cristo trouxe a partir do Velho. É a revelação de Jesus do Velho Testamento. E nada mais fiel do que a própria palavra, interpretar a palavra. Né? Nada mais fiel do que o próprio Cristo, que é o verbo que se fez carne, interpretar a palavra. Então é novo nesse sentido. Então João não está se contradizendo aqui.
No grego há duas palavras aqui para novo. Duas. Que é neos, que vai se referir a algo novo no tempo. Neos, por exemplo, quando existe um acontecimento bíblico, por exemplo, Jesus nasceu e ele nasceu em determinado tempo. E passou-se algum tempo. Esse período da sua nascença até aquele tempo é considerado neos, novo dentro do tempo. E existe outra palavra que é kainos. E essa palavra indica novidade em termos de qualidade. E a palavra novo, que está aqui no verso 8, novamente vos escrevo um mandamento novo, é kainos. Novamente eu vos escrevo um mandamento novo, uma profundidade, um termo de qualidade. A palavra usada aqui é kainos. Não é a palavra novo no tempo. É novo em profundidade. É um novo entendimento. É aquilo que estava escrito com a aplicação correta. É isso que João está dizendo nesse verso 8. A palavra usada aqui é kainos. Se os irmãos puderem até marcar, porque tem muitas pessoas que dizem que há contradição nesses dois versículos. Mas João está dizendo que esse novo é um novo em termos de profundidade. A palavra grega, kainos. Não a palavra grega que se refere a novo no tempo, né, que significa neos. Então ele está dizendo que o antigo, que desde o princípio estava escrito lá em Levítico, que não é novo porque todo mundo já sabia, se torna novo a partir do momento que Cristo ele traz um novo significado. Se torna novo a partir do momento que Cristo fala a interpretação correta dessa forma. Se torna novo a partir do momento que Jesus fala o sábado, que vocês entendem assim, se aplica dessa forma porque eu sou o Senhor do sábado. Se torna novo a partir do momento que eles dizem, vocês querem dar a carta de divórcio. Porque Moisés deu a carta de divórcio para vocês, foi permitido porque o coração de vocês são duros. Mas não foi assim desde o princípio. É novo escrito, mas não é novo na aplicação. Está escrito dessa forma e vocês pegam e interpretam de acordo com o que vocês querem. E João está dizendo exatamente isso aqui. Então o mandamento de amar uns aos outros não é novo no tempo. Já estava escrito. Mas é em termos de qualidade. Você não vai amar o próximo como a si mesmo no Velho Testamento. Você não vai conseguir ver ninguém amando o próximo como ele ama a si mesmo. Lá era olho por olho, dente por dente. Lá, se cometeu um assassino, você era permitido a matar aquele assassino. As pessoas não identificavam o amor ao próximo como Cristo trouxe. É isso que João está trazendo nesses versos. Então, aqui nós podemos entender 3 aspectos do novo, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui, só para a gente não ter dúvida. Aqui nós temos 3 aspectos, um aspecto literal, um aspecto teológico e um aspecto evidente. E esse aqui são termos utilizados dentro da teologia para explicar esse mandamento que João está dizendo. Não só pela sua própria palavra de essência, mas porque ele está escrevendo no contexto de gnosticismo. Então nós precisamos entender por que ele está falando isso. Por que ele está escrevendo para a igreja, que a igreja ele já tinha um mandamento que na verdade não é velho, que é novo, e que agora tem um novo mandamento, que é o mesmo velho, com aplicação diferente, com aplicação verdadeira. Então o primeiro é o literal. Então aqui no grego a palavra novo a gente já disse, que sugere algo mais profundo, sugere algo de mais qualidade. Então o antigo ele não se desaparece, mas ele permanece junto com o novo. Levítico está lá, está escrito, mas aqui no Novo Testamento nós temos Levítico e temos João explicando o que são essas duas coisas. Nós temos a revelação fechada, completa. Nós temos lá a lei do decálogo, mas nós temos Cristo interpretando o decálogo de forma corretamente. Nós temos aquilo ali no literal, escrito, e agora nós temos aqui a interpretação no espiritual em Cristo. Então existe o escrito e existe a interpretação. Existe aquilo que foi colocado e existe aquilo que foi mostrado através de Cristo. É isso que nós precisamos entender do primeiro ponto desse novo mandamento. Então, o primeiro ponto é esse, literal. Então, um bom exemplo disso, eu até trouxe aqui do teólogo Sproul, é a relação entre os dois testamentos. O Antigo Testamento, ele prepara o caminho para o Novo, mas não perdeu a sua validade porque é antigo. Nós não pegamos o Novo Testamento, fechamos, pregamos, pegamos o Velho e jogamos fora. O Velho Testamento é Bíblia, é Escritura da mesma forma, mas ele revela a Cristo.
E Cristo, sendo revelado no Novo Testamento, interpreta o Velho. Então perceba, é antigo, mas é novo. É novo, mas é antigo. É a mesma coisa. São as duas coisas, né? E o termo teológico que eu trouxe é um conceito de próximo, é o próximo do Levítico. Mas não é o próximo como está escrito no Levítico. É o próximo como Cristo interpretou. Aqui incluía, perceba, lá em Levítico, se a gente for ler Levítico 19, verso 18, lá incluía, quem é o próximo? Incluía o israelita, quando o estrangeiro que vivia na terra prometida. Então perceba, o próximo para Moisés, lá em Levítico, todo israelita ou todo estrangeiro que vivia nas terras israelitas. O próximo para Cristo, todos. Quem é o próximo para Cristo? Qualquer um. Não importa a raça, não importa o sangue, não importa o gênero, não importa a cor, é aquele que necessita de você. Então, no Novo Testamento, Jesus ampliou esse conceito. Jesus aplicou ao contar a parábola lá do bom samaritano, né? E ao ensinar que o mandamento de amar o próximo também se aplica aos inimigos. Perceba, no Velho Testamento não tinha essa informação. Pelo contrário. Lá no Velho Testamento você poderia, se alguém fosse roubar, se alguém fosse assassinar nas suas terras, você poderia se defender. Cristo aqui no Novo Testamento diz, se você tomar um tapa no rosto, dê o outro lado. Cristo trouxe a interpretação, Cristo trouxe o conceito de forma mais aprofundada. Ele mesmo foi chamado de amigos de publicanos e pecadores, lá em Mateus capítulo 11, né? A gente já leu isso. Então perceba, existe esse lado literal, existe esse lado teológico de profundidade e existe o lado evidente. Que lado evidente? Esse terceiro ponto. É que se a comunhão cristã, a comunhão da igreja, for caracterizada por esse amor que nós pregamos, será reconhecida como uma verdadeira comunhão. É um amor evidente. Se nós praticamos aquilo que pregamos na igreja, na nossa família, os nossos amigos, nós demonstraremos que somos cristãos verdadeiros. Isso fica evidente. Isso vai mostrar que você é luz, que você brilha no meio desse mundo de trevas. Então esse velho que é novo e que é o mesmo, né, com uma profundidade diferente, se é praticado tanto no velho como no novo, mostra que você tem a luz, que você é um ser diferente, que você foi chamado, que você foi salvo, que você foi convertido, que você tem a luz, que é o próprio Espírito Santo em você. Então existe essa novidade em profundidade, existe essa novidade em extensão com Cristo, e existe essa novidade com experiência, como eu falei, que você nunca vai ser o mesmo. Daqui a 10 anos você será um crente totalmente diferente. Daqui 20 anos você será um crente totalmente diferente. Daqui 50 anos, se você estiver vivo, você será um crente totalmente diferente. Você vai olhar para 2025 e falar, rapaz, 2025 eu pensava assim. Mas o amor que eu entendi de amar o próximo é diferente. E você vai amando cada vez mais. A luz vai brilhando cada vez mais. É o que o apóstolo João vai dizer aqui. Verso 9, para nós seguirmos aqui. Aquele que diz que está na luz, odeia o seu irmão, está em trevas até agora. Parece a mesma coisa que ele está dizendo nos versículos anteriores, quando ele diz aquele que obedece, que diz que me ama e odeia seu irmão, é mentiroso, é pecador. Ele está só repetindo. Ele saiu de obediência para falar de amor. Aqueles que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas até agora. O falso mestre, o falso cristão, aquele cristão que diz que está na luz e ele odeia o seu irmão, ele está provando que a palavra dele não tem valor. Está mostrando que a confissão dele não é genuína. E nós devemos olhar não para a confissão, nós devemos olhar para a vida. Nós devemos olhar não para aquilo que ele diz, mas como está a sua vida. E não estou dizendo aqui que a pessoa tem que ser perfeita. Não é isso que João está dizendo. Ele já disse que aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós precisamos ver aquelas pessoas que se esforçam para estar no caminho de Deus. As pessoas que se esforçam para obedecer a Deus. E se ele se esforça para fazer isso, é porque há algo impulsionando a fazer. Então ele tem a luz. Ele vai amar o irmão. Ele não vai odiar. Agora, se ele diz que ama e odeia, ele diz que está na luz e odeia, a conta não fecha. É isso que João está dizendo aqui. Ele diz que tem amor, mas odeia.
Ele diz que ama, mas não obedece. Ele diz que está na luz, mas está em trevas. A conta não fecha. Ele está dizendo para mim e para você, não olhe só para as palavras. Não fique vislumbrado com aquilo que é pregado. Não fique vislumbrado com o que os crentes falam. Tem que olhar o que está fazendo, a prática. Se a igreja de hoje pregasse aquilo que falasse, o mundo já estava transformado. Mas não. As pessoas falam, mas não praticam. Pelos frutos você reconhece a árvore, né? Aquilo que Cristo diz. Aquele que diz está na luz, mas odeia seu irmão, está em trevas. Ele deixa isso claro para qualquer um que ouça. Seus atos não condizem com suas palavras. Sua declaração não tem valor, porque a sua conduta desmente. Quantas pessoas a gente já não conseguiu enxergar? Muitas vezes a gente mesmo já foi assim. Muitas vezes nós pregamos e não conseguimos viver aquilo que pregamos. Muitas vezes nós amamos o pregador, temos uma pessoa de autoestima que ouve as pregações, mas se você olhar para a vida daquela pessoa, talvez aquilo que ele diga não é verdade. Talvez tudo aquilo que ele falou, aquilo que ele se confessou, toda aquela unção que parecia ter, não fosse verdade. Aqui no contexto dos gnósticos. Não deem ouvidos a esse povo que diz que está na luz, que é espiritual. Não dê ouvidos àquele povo que diz que tem um novo evangelho, que traz um novo mandamento, está trazendo novas revelações. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Perceba, a sua suposta comunhão com a luz se traduz numa vida de trevas. A sua suposta comunhão com Deus, na verdade, se traduz com uma vida de pecado. A sua suposta liberdade em Jesus Cristo, com as suas obras, demonstra que ele está escravizado pelo pecado. Pela falta de amor, ele experimenta o poder destrutivo do ódio. Pela falta de amor, ele experimenta o contrário do amor, o próprio ódio. Martin Lloyd Jones vai dizer que a inimizade é como câncer. Se você odeia, como ele diz assim, odeia seu irmão, a inimizade é como câncer. Ela gera sua própria espécie, ela multiplica-se de forma desordenada, ela adoece sua alma, ela deforma e depois te mata. Assim como o amor não pode habitar nas trevas, o ódio também não pode sobreviver na luz. Se você diz que está na luz, não tem como o ódio estar no seu coração. Se você tem ódio no coração, você não tem luz. As duas coisas não coexistem dentro do mesmo coração. As duas coisas não existem dentro do seu íntimo. Ou uma está, ou a outra está. Quem odeia seu irmão está nas trevas, não conhece a Deus, porque Deus é luz. Se a gente for olhar no capítulo 1, do verso 5, ele vai dizer isso. Deus é luz. E no verso 4, no capítulo 4, no verso 8, ele vai dizer que Deus é amor. Então ele só vai repetir as coisas aqui. Não olhem para aquele povo que está falando, olhem para o que eles estão fazendo. Não ouve a declaração somente. Enxergue os seus atos. Não fique vislumbrado com os seus discursos. Observe se a sua vida está de acordo com aquilo que eles dizem, está de acordo com a palavra de Deus. Então, odiar um irmão aqui não é algo trivial, né? João reforça essa ideia nos capítulos seguintes. Ele afirma que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Nessa mesma carta ele vai dizer isso no capítulo 3, lá no verso 15. Ele vai dizer também que se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Ele vai dizer isso no capítulo 4. A gente vai pregar sobre isso. Mas só adiantando que João ele vai ficar enfatizando isso. Porque era isso que era pregado naquele meio de forma errada. Era isso que era demonstrado naquele meio. As pessoas não estavam olhando para as obras, não estavam olhando para os feitos, não estavam olhando para os frutos que aqueles cristãos deveriam ter. Olhava apenas para as palavras, para os discursos bonitos. Olhava somente para aquilo que o líder falava. O falso mestre diz: vão para casa acreditando, confiando, crendo no evangelho diferente, crendo em mentiras.
enquanto o irmão não era amado, enquanto as viúvas eram deixadas de lado, enquanto os necessitados não tinham vez na igreja. Então, quem odeia seu irmão desobedece aos mandamentos de Deus. Quem odeia o seu irmão está longe da verdade de Deus. Quem odeia o seu irmão vive nas trevas, irmãos. O ódio que é o irmão, ele revela muitas coisas, porque mostra a ausência de Deus no seu coração. O ódio revela que não existe uma conversão no seu coração. O ódio revela que a luz de Deus não está no seu coração. Porque quando a luz entra, quando o amor entra, o ódio pelo seu próximo ele tem que sair, ele tem que cessar. Mas o que é o ódio? O que consiste o ódio, né? O ódio, o que João se refere na sua carta, é a falta de cuidado, a falta de provisão, a falta de ajuda para os irmãos naquela época. As pessoas passavam necessidades e aqueles líderes que se levantaram de forma falsa não estavam preocupados com isso no contexto. Não provia, não olhavam para os necessitados. O gnosticismo, eles desprezavam o corpo. Lembre-se disso, nós já falamos. Eles desprezavam o corpo, eles não viam preocupação com as necessidades físicas. Eles não viam essa preocupação com os irmãos, com essa parte da religião que é fundamental. De não só a parte espiritual, mas também a física. Você tem que cuidar da sua igreja, dos seus irmãos. Você tem que alimentar não só de forma espiritual, mas também fisicamente. Você tem que estar preocupado e atento às suas necessidades. O gnosticismo tinha esse braço de não se preocupar com o físico. Então eles deixavam de lado essa parte da igreja. João ataca isso também, nesses versos. João demonstra que a vida cristã estabelece aqui uma relação correta, tanto com Deus quanto com o próximo. Ela faz essa relação correta, completa, entre você, seu próximo e Deus. Então que não há neutralidade, não existe neutralidade nas relações pessoais. Nós não podemos estar em comunhão com Deus e ao mesmo tempo manter essas relações quebradas com o nosso irmão. Não existe isso de você estar bem com Deus, de você estar com Deus, de você estar na luz, de você ter uma relação quebrada com o irmão. Você está odiando o seu irmão. Você está com mágoa do seu irmão, você não falar com o seu irmão. Você desprezar o seu irmão. Não existe isso, irmão. Se você está nessa relação, a conta não está batendo, a conta não está fechando. É o que João está dizendo aqui. Um homem está caminhando na luz do amor ou nas trevas da maldade. Barclay diz isso. Ou você ama 100% ou você não ama. Se você odeia 1%, você não ama. Isso que João está dizendo. É um amor completo. E esse amor ele tem que ser demonstrado em ações, em perdão, muitas vezes, em ajuda, muitas vezes, em provisões, muitas vezes. Mas é necessário que demonstre de forma prática a sua fé. Aquele que diz, mas não faz, é o que ele sempre vai dizer aqui. Aquele que fala, aquele que diz, aquele que confessa, mas não obedece, não faz, não ama. Contraste entre aquele que fala e aquele que faz. Contraste em aquilo que você diz e aquilo que a sua vida mostra. Contraste em aquilo que você afirma ser e aquilo que os seus atos demonstram a sua vida. João está demonstrando tudo isso aqui. Então, para João, não há crepúsculo. Né? O termo que o pastor trouxe aqui, aurora, em Provérbios. Para João não existe crepúsculo. O que é crepúsculo? É aquela... Não é noite nem dia. Né? Está escurecendo. Começou a anoitecer, mas ainda dá para enxergar. Para João não existe isso. Quando a luz vem, ela vem de forma, como foi pregado em Provérbios, uma aurora, onde o sol nasce. Quando o sol nasce, tudo é iluminado. Não tem como você dizer que está na luz e está no crepúsculo ao mesmo tempo, está nas trevas, está na sombra ao mesmo tempo. É isso que o João está dizendo aqui. Onde há amor, não há ódio. Por isso que ele enfatiza aqui no verso, aquele que diz, mas odeia, ou seja, aquele que fala, mas pratica de forma errada, de forma contrária, é mentiroso. E o verso 10 continua. Aquele que ama seu irmão está na luz e não há nele ocasião para tropeço. Olha que interessante. O amor não provoca tropeço. Aquele que ama não provoca tropeço. E aqui é no termo de nem para si mesmo e nem para os outros.
A palavra grega que é para escândalo, é como se fosse um escândalo, né? Foi traduzido aqui para tropeço. Mas é aquele que ama seu irmão, está na luz, não há nele ocasião para escândalo. É uma metáfora bíblica, né? Que se refere aqui a uma pedra saliente, uma pedra maior, que fica no caminho e que faz muitas vezes o viajante tropeçar. É uma pedra que deforma o caminho. Um caminho plano, mas existe uma pedra e essa pedra pode te levar a tropeçar. Um crente que guarda ódio no coração, é o que João está dizendo, encontra em si mesmo um obstáculo. Um crente que guarda ódio, que odeia seu irmão, ele encontra um escândalo, um tropeço, um obstáculo no seu caminho. E esse obstáculo é para o seu crescimento espiritual, principalmente. Então, em vez de contribuir para a solução dos problemas, ele tropeça, ele cai. E quando ele cai, ele acaba sendo ocasião para tropeço. Não só para ele, mas para outras pessoas também. A gente consegue enxergar isso, sabe como? De forma mais concreta, quando muitos líderes tropeçam. E quando eu falo líder é porque muitas pessoas, principalmente hoje, muitas pessoas olham para as pessoas que estão pregando e identificam como uma pessoa santa, e não é. Identificam como um ser humano intocável, perfeito, e não é. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, todos nós erramos, todos nós tropeçamos, mas todos nós nos levantamos, confessamos nossos pecados, nos arrependemos e continuamos andando. Mas aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há ocasião para tropeço. Um crente que guarda ódio no coração, ele vai, irmão, encontrar obstáculo no seu caminho, principalmente espiritual. Ele vai encontrar uma pedra no seu caminho. Ele vai encontrar um escândalo, um tropeço no seu caminho. Lloyd Jones vai afirmar que as trevas tornam o caminho traiçoeiro, mas a luz de Cristo transforma as pedras de tropeço em calçada. Olha que interessante, né? Porque quando a gente está no escuro, como o João está dizendo aqui, quando a gente não anda na luz e odeia o irmão, se torna pedra de tropeço, o que está na mente de João é exatamente isso. Você está caminhando no escuro, dizendo que ama, mas você odeia. Aí você está caminhando no caminho achando que é luz, mas é trevas. E aí nesse caminho de trevas existe uma pedra que você não observa. Mas a partir do momento que você está na luz e você identifica esses erros, esse ódio, esses problemas, você pode passar por eles. Você pode tirá-los do caminho. Né? Em outras palavras, você pode abandonar esses erros, abandonar os pecados. Martin Lloyd Jones vai mostrar aqui que essa pedra pode se tornar uma calçada, ou seja, você pode utilizar esse erro para crescer, para tirá-lo, para passar. Então, a história do ser humano sempre foi essa. Ou quando você está andando no seu caminho e você se identifica como ser de luz e você não está na luz, ou você tropeça, ou você faz o outro tropeçar. Ou você cai, ou aquele que estava olhando para você e seguindo seus caminhos cai junto com você. Ou você se torna uma pessoa que caiu no seu próprio erro, ou você torna-se um erro para uma pessoa que estava confiando em você. Mas aquele que ama, como diz o texto aqui, aquele que ama seu irmão está na luz, e aqui o amor completo está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. Tem uma historinha, eu vou trazer aqui, que é bem rápida, que eu ouvi de um teólogo. Ele conta uma história de um homem que identifica muito essa, parafraseando, ele consegue trazer essa história que casa muito bem com essa passagem. Havia um homem que caminhava por uma rua escura e quando ele viu um pequeno ponto de luz longe, assim, se movendo de forma hesitada, e esse ponto de luz estava longe, escuro, e aí esse ponto de luz ele veio andando devagarzinho em sua direção. Aí ele já começou a pensar, tá vindo uma pessoa carregando uma luz, né? Tá escuro, mas tem um pontinho trazendo essa luz se movimentando, tá vindo uma pessoa carregando uma luz, mas essa luz está balançando muito. Eu acho que essa pessoa ela tá trazendo a luz, mas ela deve estar embriagada, ela deve estar tropeçando, deve estar doente, porque essa luz está vindo, só que ela está balançando muito. Mas quando ele se aproxima do homem,
ele percebe que o homem segurava uma luz realmente no escuro e que esse homem também estava segurando uma bengala branca, né? Uma bengalazinha. E aí ele pergunta, uai, o senhor é cego? Aí ele, sou. Mas o senhor é cego, andando à noite, com uma bengala, por que o senhor está trazendo essa lanterna acesa, essa luzinha? Aí esse homem olha para ele e diz assim, eu não carrego essa luz para mim. Eu não estou trazendo essa luz aqui para mim, mas para que as outras pessoas me vejam. E eu não posso fazer nada quanto à minha cegueira, eu não posso fazer nada quanto à minha situação, mas eu posso evitar ser um tropeço para as pessoas que estão vindo no escuro. O que essa historinha bonitinha me conta? É exatamente o que João está dizendo aqui. Exatamente o que João está dizendo. Você precisa carregar a luz, irmãos, de Cristo. E muitas vezes você nem necessita, você nem precisa que as pessoas olhem você, né? Por quê? Porque é melhor você agradar a Deus do que os homens. Muitas pessoas olham para você e falam, aquele cara não é crente. Porque não te conhece. Porque não convive com você. E você é um crente verdadeiro. Mas você precisa carregar essa luz, não porque você precisa provar para você mesmo que é um crente, mas porque as pessoas que vêm à sua direção no escuro consigam identificar que você está trazendo uma luz, que muitas vezes a luz não é para você. Muitas vezes aquela luz que você carrega nessa historinha aqui é só para que as outras pessoas não tropecem em você. É o que João está falando, exatamente isso, nesse verso. Aquele que ama seu irmão está na luz e não há nele ocasião para tropeço. Ele não só está na luz, mas ele também não tropeça e nem faz o próximo tropeçar. Ele não só está na luz, mas ele também não erra e nem faz o próximo errar. Ele não só está na luz, mas ele se preocupa com o que aquelas outras pessoas estão enxergando nele. É isso que João está dizendo neste verso. Aquela pessoa que está na luz, ele ama seu irmão. Aquele que ama seu irmão está na luz e não há nele ocasião para tropeço. E no verso 11, ele vai dizer, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, ele anda em trevas, não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. O ódio aqui é um veneno que destrói as nossas almas. E muitos cristãos têm esse veneno, irmãos. Muitos de nós temos ódio no nosso coração de várias formas, de várias maneiras. Sendo identificados ou com familiares, ou com amigos, ou com pessoas que nos magoaram. As trevas aqui mencionadas por João se refere aqui à escuridão moral. Se refere à escuridão espiritual. São uma cegueira espiritual, está nas trevas. Não foram abertos os olhos, a pessoa não saiu das trevas para a luz, a pessoa não conheceu a Cristo ainda. É essas trevas que ele está dizendo aqui. E aqui nessa escuridão não brilha o conhecimento de Deus, porque é tudo escuro, é tudo trevas. Não foi revelado ainda o conhecimento de Deus. Os incrédulos estão afastados aqui de Deus. Os incrédulos, eles caminham nessa escuridão, eles caminham no escuro. Eles não enxergam as verdades de Deus. Eles acham que você pode dizer que ama e mesmo assim nutrir ódio no coração. Eles podem dizer que obedece a um mandamento e viver uma vida de pecado. Eles podem dizer que estão na luz, mas nunca viram a luz. Vivem em trevas. Eles podem dizer que são libertos, mas estão escravizados. Eles caminham no escuro em relação a essas verdades de Deus. Estão perdidos, estão sem rumo, sem direção. Quantos de nós já vimos pessoas assim ou já fomos assim? Quantos de nós já identificamos pessoas assim? Dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. E aqui João traz o contraste entre escuridão espiritual com aquele que odeia o irmão. Perceba, é como eu digo, o cristianismo ele é prático. O cristianismo ele não é chegar aqui, pregar teologia, pregar doutrina, pregar a Cristo e ir para casa. Se isso aqui não estiver mudando a sua vida, você não é um cristão, irmão. Se o que é pregado aqui não entrou no seu coração e não é colocado em prática todos os dias, para que você está vindo aqui? Isso aqui não é uma aula, não é uma faculdade.
Aqui você não está vindo só para adquirir conhecimento. Você não está vindo aqui para saber quem é teólogo A, teólogo B, como é que é a carta A, a carta B. A gente não vem aqui para isso, a gente vem aqui para entender as verdades espirituais, aplicar na nossa vida e viver numa luz que é direcionada por Cristo. Se eu e você vier aqui para tentar aprender somente doutrina, somente o que Cristo está dizendo, e não aplicar na nossa vida, não demonstrar com os nossos atos, ainda estamos em trevas. Ainda estamos vivendo como esses gnósticos, que se diziam cristãos, que não se aquietavam. Porque a verdade de Deus, quando ela é verdadeira e ela encontra o seu coração, e ela converte o seu coração se aquieta. O seu coração se satisfaz. Se você não se satisfaz com a verdade de Deus, é porque a verdade de Deus ainda não está no seu coração. E essa verdade, esse amor, essa luz, é colocada em termos práticos aqui, como odiar, como amar, como obedecer, na carta de João. A Escritura diz: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Provérbios capítulo 4, verso 19. O pastor trouxe. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles os que tropeçam. Então perceba, o ódio, ele não é só um pecado. O ódio, ele afasta o homem de Deus. Quem tem ódio no coração não pode ser perdoado por Deus. Não é assim que a gente ora? Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Não é isso que Tiago diz? Exercerei misericórdia com quem tem misericórdia. O ódio, ele nos afasta de Deus. Aquele que se alimenta de ódio, aquele que tem ódio no coração, aquele que não pratica a bondade com seu irmão, que não ama o seu próximo, ele vai se adoecendo emocionalmente. Ele vai se adoecendo espiritualmente. Não importa a graduação dele, a teologia que ele tem, o conhecimento que ele tem de escritura. Se ele não amar o seu irmão, se ele não põe em prática o amor de Cristo na sua vida, ele vai adoecer espiritualmente. Ele vai perder as forças. A sua fé vai minando. Quem não ama tem um coração cego. É cegado pelo príncipe das trevas, como a Bíblia vai dizer. Né? Seu coração está cego, ele torna-se responsável pela sua própria ruína. Ele anda na escuridão achando que está na luz. Então quem odeia o seu irmão evidencia em sua vida 3 realidades amargas que eu vou trazer para a gente finalizar. Primeiro, quem odeia seu irmão não tem salvação da alma. Por quê? João diz aí na primeira parte, do verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. As trevas é o oposto da luz. O diabo é o príncipe das trevas. Seu reino é um reinado de escuridão. Seus súditos são filhos das trevas. Quem odeia seu irmão ainda não foi convertido. Quem odeia seu irmão não tem o Espírito Santo. Quem odeia o seu irmão precisa de conversão, precisa nascer de novo. Está em trevas. Então, primeiro, quem odeia o seu irmão não tem salvação. Segundo ponto, quem odeia seu irmão aqui não tem propósito de vida. Olha o que ele diz na sequência. E anda nas trevas. Não só está nas trevas, né? Não só está o seu estado, mas ele anda nas trevas. Não tem propósito de vida. As pessoas que não amam não têm propósito de vida. Você consegue encontrar propósito de vida a partir do momento que você ama as pessoas, que você ajuda as pessoas. E aqui eu não estou dizendo financeiramente só, estou dizendo com palavras, de forma emocional. Estou falando em ajuda, em mantimento de forma espiritual também. Olha o que ele vai dizer. E anda nas trevas. Então quem anda aqui nas trevas caminha o quê? Sem segurança. Você não consegue enxergar, você não consegue ver, você não consegue se planejar na escuridão. Anda sem segurança, anda sem projeto, sem propósito, não sabe para onde está indo. Não sai do lugar. Quem anda nas trevas não faz progressão, não cresce na fé, não tem direção. Aquele que odeia seu irmão é a mesma coisa. Vive dessa forma, sem alegria, sem paz, sem liberdade, sem propósito, sem crescimento espiritual.
Ele anda nas trevas, a vida dele é isso. Quantas pessoas você identifica, quantas pessoas você já viu vivendo dessa forma? Vive assim, andando nas trevas. E o terceiro ponto está no finalzinho, do verso 11. E não sabe para onde vai. Quem odeia o seu irmão, que não ama o seu irmão, não tem direção na caminhada com Cristo. Não tem direção na caminhada com Deus. Está indo entregue pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, com um fim que nós sabemos onde chegará. Aquele que vive, anda nas trevas, não tem direção segura. Ele vai tropeçar, ele vai tatear.